Jorge Antunes deseja saber se não deveria haver outra maneira de calcular as contribuições, já que existem empresas com poucos trabalhadores que movimentam muito mais dinheiro do que outras que têm muitos trabalhadores e que descontam muito para a Segurança Social. Exatamente, essa pergunta prende-se com a primeira questão que aqui tratámos, sobre os trabalhadores por conta de outrem, e em que eu levantava a questão de novas fontes de financiamento da Segurança Social. Nós temos hoje uma Segurança Social em que o seu financiamento se baseia da mesma maneira que há um século, quando do seu aparecimento, não é? E hoje não faz mais sentido. E de facto, o que esse trabalhador levanta é exatamente legítimo. As empresas com mais lucros não são as maiores empresas, ou as que têm mais funcionários e por essa via são mais penalizados com este modelo de financiamento. Uma empresa que emprega muita gente é mais prejudicada, entre aspas, assim se quiser, porque o desconto é feito por trabalhador e não se vai exatamente ao lucro da empresa, à mais-valia da empresa e àquilo que produz. E o Bloco de Esquerda defende que era por essa via que deveria seguir a alteração ao financiamento da Segurança Social. E, portanto, concordamos com essa opinião. Francisco Lima pergunta-lhe qual é a sua opinião sobre uma ideia que tem sido veiculada, que muitos defendem, de que existe um conjunto de trabalhadores mais velhos, cheios de privilégios, supostamente, que estarão a bloquear a entrada no mercado de trabalho dos mais jovens e, por isso, a condená-los à precariedade e aos falsos recibos verdes. Bem, o governo do Partido Socialista foi sempre fazendo uma perversa campanha sobre privilegiados. E começou por chamar privilegiados aos trabalhadores da Justiça, aos juízes, aos trabalhadores dos tribunais, dizendo que tinham 3 meses de férias e, portanto, eram uns privilegiados e por essa via cortou-lhe direitos. Depois partiu para uma outra campanha que foram os privilégios na administração pública e considerando que esses eram os trabalhadores privilegiados e por isso havia que se lhe retirar direitos para não serem tão privilegiados comparativamente com os outros. E a campanha tem vindo a subir de tom. E hoje chega-se quase ao escândalo de dizer que quase que é um privilégio ter emprego certo. E esta campanha é perversa e entra muitas vezes na cabeça das pessoas, porque há uma tendência natural de nos compararmos com o vizinho do lado. E essa tendência natural é escandalosamente explorada por o governo do Partido Socialista. E, portanto, carrega o ónus de ter emprego com direitos para os trabalhadores que ainda o têm, e não são muitos, não é? Como bem sabemos, porque a fragilização dos direitos por via do Código do Trabalho é um facto, e por todas as outras medidas que têm vindo a ser tomadas, nomeadamente os PECs e o próprio Orçamento de Estado. E, portanto, essa é uma campanha, eu diria que ideológica, que colhe, mas que nós temos que contrariar com toda a energia. Um país que acha que tem direitos a mais e que o trabalho sem direitos é que o torna competitivo, é um país que não tem muitas possibilidades de crescimento. Portanto, é abandonar os trabalhadores, é abandonar a parte mais frágil nas relações de trabalho, é abandonar as conquistas que o próprio direito de trabalho sofreu no período pós-guerra, como bem se sabe. E, portanto, eu creio que não podemos ficar indiferentes a essa campanha, mas compete às gerações mais novas também não entrarem nela. O que queremos são trabalhadores, todos em pé de igualdade.
E o pé de igualdade portanto, a fasquia não pode ser o nivelar por baixo. A fasquia terá sempre que nivelar por aqueles que têm direitos. E, portanto, fugir dessa campanha. Não é por culpa dos trabalhadores que têm emprego com direitos que os outros não têm. É por culpa das escolhas políticas, é por culpa do rumo estratégico que o governo do Partido Socialista e os últimos governos têm tomado e, portanto, é por culpa de se ter uma injustiça na distribuição dos rendimentos, logo uma grande injustiça na economia. E, portanto, que não venham com essa campanha de culpabilizar aqueles que têm direitos como sendo os bodes expiatórios e os culpados dos que não têm direitos. Os grandes culpados situam-se nos grandes grupos económicos, situam-se naqueles que querem trabalho escravo e barato, utilizando para isso falsos recibos verdes, contratação ilegal a termo, quando a contratação deveria ser sem termo, empresas de trabalho temporário, um grande flagelo que todos se socorrem para engordar uma série de empresas que bem sabemos que hoje representam um volume de negócios de cerca de 20% do produto interno bruto e que tem vindo sistematicamente a crescer e, portanto, é por aí que as coisas se têm que fazer e não por incentivar um conflito geracional, que não é por incentivar esse conflito que se melhora o emprego precário ou que se acaba com o emprego precário. E, portanto, essa é uma campanha que rejeitamos e que combatemos e que também apelamos aos mais jovens e aos precários que a combatam. Ana Naveco, o próximo contributo diz respeito exatamente a outra ideia que tem sido veiculada. Nuno Andrade interroga se não te fará sentido facilitar os despedimentos para que as empresas possam criar mais emprego com menos custos, num contexto de uma taxa de desemprego tão alta e de uma generalização dos falsos recibos verdes. Pois, essa de facto vem na mesma linha da anterior. Ora, nós sabemos que quanto mais desemprego se criar, menos cresce a nossa economia. Cada desempregado não vale por si só como um desempregado. Esse desempregado não recebe salário e, portanto, passa a ter uma vida desgraçada, mas também não produz, mas também não contribui, não paga impostos. Portanto, cada desempregado representa muito mais do que a sua própria pessoa individualmente. E, portanto, facilitar os despedimentos não vai fazer com que a nossa economia cresça. Até porque nenhum trabalhador, e se quisermos ir ao lado mais emotivo da questão, nenhum trabalhador produz com qualidade, produz com dedicação, se souber que no dia seguinte já não estará naquela empresa. E, portanto, até por esta pequenina razão, que não é a questão central, obviamente, mas até por esta pequenina razão podemos verificar que colocar os trabalhadores quase que como se estivessem a colocar o seu pescoço no cepo não é uma boa escolha, nem é uma boa opção. Facilitar os despedimentos é exatamente a regressar ao século XIX. Nós não queremos, com certeza, voltar a ter praças de jorna, nós não queremos, com certeza, voltar a ter aquilo que no início do século se chamava os balões, quando se despediu em massa em empresas metalúrgicas e outro tipo de empresas. E, portanto, a facilitação do despedimento só pode trazer também mais injustiça na economia e não é por essa via que as empresas vão crescer. As empresas crescerão se apostarem na sua requalificação, se apostarem na sua evolução tecnológica, coisa que poderiam ter feito, imagine-se, com tantos fundos comunitários que receberam para isso e não fizeram, com empresas que realmente se vocacionem para a criação de valor no sentido de aumentarem as exportações. E esta qualidade só é possível se também aos trabalhadores for dada qualidade no seu trabalho. Portanto, facilitar os despedimentos é um erro que significa um grande retrocesso
civilizacional e que significa a curto prazo e imediatamente também uma regressão económica. Temos um contributo de Lígia Santos. Lígia diz-nos que o Governo afirma que a flexibilização, ou seja, a precarização do trabalho, é inevitável. Pergunta-lhe que medidas é que um Governo de esquerda pode tomar para contrariar isso? Ora bem, a flexibilização vem um pouco na linha dos despedimentos, como é evidente, não é? Um governo de esquerda não pode permitir despedimentos, por exemplo, a empresas que têm lucros. Um governo de esquerda não pode permitir que nas empresas se pratique a selvageria, ou seja, que as empresas não adotem como bom o conhecimento das pessoas. Nós verificamos hoje, por exemplo, na administração pública, que há milhões consignados no Orçamento do Estado, por exemplo, para consultorias, para trabalho que os nossos técnicos na administração pública tinham capacidade de fazer e não fazem, e, portanto, gasta-se muito mais para fazer o mesmo trabalho. E, portanto, flexibilizar as relações laborais é a mesma coisa que eu colocava em relação ao despedimento. Não é por esta via que vamos ter mais produtividade. Aliás, essa tem sido sempre a bandeira que nos tem sido assinada. Reparemos qual era o grande argumentário de Bagão Félix quando do Código de Trabalho. Era que a flexibilização era, efetivamente, a chave do problema da competitividade das empresas. Ora, verificámos nos últimos anos que as nossas empresas não se tornaram mais competitivas com a aplicação da flexibilização. E isso não vai acontecer se o Governo teimar neste registro. Exatamente por as mesmas razões do despedimento. Flexibilizar é precarizar, precarizando torna as nossas empresas ainda menos produtivas, não aumenta a exportação. E aqui, mais uma vez, o Governo faz uma campanha do tipo, portanto, do tipo ideológico, ou seja, tenta penetrar nas ideias das pessoas, utilizando argumentos tão simples como já não é moderno ter um emprego para toda a vida. Nós não estamos a falar do mesmo emprego para toda a vida, o mesmo emprego repetitivo em linha de montagem. Não é disso que estamos a falar e parece que se misturam as coisas. O Governo também exalta muito que é muito bom adquirirem-se novas competências para desenvolver todas as tarefas. E o desenvolvimento de competências é em si um fator extremamente positivo. Agora, o que não pode acontecer é haver uma desresponsabilização das empresas para pagar bem a qualidade do serviço, e isso acontece em muitas empresas e hoje nós vemos infelizmente muitos dos nossos jovens formados e que adquiriram muitas competências, quer académicas, quer outras, a desempenharem tarefas, essas sim, que são absolutamente desqualificantes para a sua formação académica e até profissional. Nós verificamos que muitas vezes há pessoas que são despedidas e que o trabalho seguinte que arranjam é um trabalho com menor exigência de qualificações, é um trabalho mais precário do que o anterior e, portanto, essa situação não faz qualquer sentido e não passa de uma propaganda de cariz e neoliberal, e, portanto, que nos querem vender exatamente como modernas soluções que já conhecemos e que são soluções que vêm bem para trás e que vêm muitas delas, como eu já referi numa outra pergunta, do século XIX. Portanto, nada de novo nos estão a oferecer e creio que não devemos aceitar essas ideias e devemos contrapor sempre com uma coisa que é o direito principal das pessoas, o direito ao trabalho, digno e com direitos.
Houve, portanto, o discurso do governo, o discurso também que vem do exterior. A flexibilidade aparece como algo que deve encantar os trabalhadores, portanto, parece como uma qualificação dos trabalhadores, como uma mais-valia para os mesmos, quando de facto essa não é a verdade. Não sei se há uma coisa a comentar sobre. Exatamente, exatamente. Portanto, toda a flexibilização entra em contraponto e é a flexibilização de tudo. Nós estamos a falar apenas de flexibilização de funções, estamos a falar de flexibilização de horários de trabalho, estamos a falar de flexibilização de locais de trabalho, porque bem sabemos que há empresas que têm unidades em vários locais e, portanto, o que se quer é a disponibilidade absoluta para a pessoa fazer tudo, a qualquer hora e em qualquer sítio. E isso não é moderno. O que as pessoas têm que fazer é bem pagas, aplicando as suas capacidades e competências, mas sendo, por isso, condignamente ressarcidas, condignamente pagas, porque o trabalho tem que ser um fator de dignificação do ser humano. E não pode ser um fator de escravização do ser humano. E é isso que nos estão exatamente a propor. A cidadã Sandra Matos diz que hoje fala-se muito da geração precária, mas Sandra já tem 40 anos e nunca teve emprego fixo, sendo que os seus amigos estão exatamente na mesma situação. Sandra interroga-se, no entanto, sobre como é possível organizar a luta quando o desinteresse pela política é tão grande entre os jovens, já que não há um discurso entre os próprios sindicatos que os consiga atrair. Bem, começando quase pela parte final sobre os sindicatos. Efetivamente, os sindicatos também andaram a par muito com a contratação coletiva e, portanto, formaram-se muito para defender os seus sindicalizados, o que significa que se fecharam nesse nicho, defender os sócios, defender os sindicalizados. Eu creio que hoje a visão já começa a ser outra em alguns sindicatos e nas próprias centrais sindicais, e ainda bem, porque os sindicatos têm que defender a classe que representam, independentemente do seu vínculo laboral. E se a contratação coletiva hoje está a ser muito esmagada e, portanto, os contratos de trabalho efetivos estão a ser esmagados, também o discurso sindical tem que ser mudado. As respostas, naturalmente que há um grande desencanto na política, nos políticos e também nos sindicatos. E é preciso adequar respostas, mas é preciso também acreditar que o modelo que se tem que propor aos jovens de hoje não é o mesmo modelo que se propunha nas gerações de pessoas, por exemplo, da minha geração. As motivações são outras e são diferentes. As propostas não podem ser iguais. E é essa mudança que tem que ocorrer no discurso político e também no discurso sindical. E nós acreditamos que os jovens não podem ser tratados, como alguém dizia há uns anos, como a geração rasca. E porquê? Porque não pensa exatamente como a geração anterior. Naturalmente que não pensa. Mas naturalmente que os jovens irão encontrar as suas propostas e as suas respostas. Agora, também percebemos que condição essencial para o fazerem, e se estamos a falar então de precários, é preciso que as pessoas tenham uma noção que o são. E a verdade é que durante muito tempo, ou durante algum tempo, os precários, porque lhe era vendida essa tal ideologia moderna de que o saltitar de um para outro local de trabalho até era uma coisa boa e moderna, muitas vezes não tiveram a consciência do sujeito precário. E eu creio que hoje, infelizmente, os movimentos de precários que emergem dão-nos o indicador que essa consciência é um dado adquirido. E aqui eu creio também que o Bloco de Esquerda teve um papel importante. Conseguimos inscrever na sociedade a palavra precariedade. E essa era uma palavra que não estava inscrita há uns anos atrás. E hoje, quando falamos de precariedade,
qualquer trabalhador ou trabalhadora, qualquer jovem ou menos jovem, saberá exatamente do que estamos a falar. E a precariedade, como levanta essa última pergunta, não nos remete só para os mais jovens. São fundamentalmente os mais jovens os mais atingidos, mas atinge outros. Atinge essa geração de 40 anos que não conheceu outra vida que não fosse a precariedade e atinge também uma outra geração, que é a geração dos despedidos, das empresas, como eu também já referi numa outra pergunta, creio eu, que depois a solução e a alternativa que têm é a alternativa da precariedade. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu na Lisnave. Os trabalhadores da Lisnave foram despedidos e estão hoje, muitos deles, trabalhando na Lisnave por via de empresas de trabalho temporário, sem direitos, sem nenhum direito. E, portanto, a precariedade atinge um vasto setor de pessoas na sociedade, que não se pense que apenas se direciona a uma faixa etária, mas obviamente que é a faixa etária mais jovem que mais afetada está por essa grande questão, que é um terror, que é uma vergonha e que é um crime. Mariana, temos uma última questão de Luís Guilherme. Luís afirma que a vinda do FMI virá certamente agravar os ataques aos trabalhadores e pergunta-lhe se não acha que já está na altura de marcar outra greve geral. Em relação ao FMI, o Bloco de Esquerda tem uma posição clara, bem conhecemos o que quer o FMI. É provocar-nos ainda mais aperto, é colocar-nos numa situação de fragilidade tal, que aliás já temos por via do pagamento dos juros da dívida. Todos nós já quase que trabalhamos apenas para pagar os juros da dívida. A vinda do FMI traz condições, tem condições, é ainda mais abalar as já precárias e débeis condições de trabalho e de direitos que temos no país. Uma nova greve geral vai ser uma necessidade, até porque tudo se alinha, e ouvíamos o Primeiro-Ministro hoje quase numa encenação teatral, Primeiro-Ministro PSD, em que o Primeiro-Ministro vem dizer que não senhora, não vai haver despedimentos na administração pública, o PSD vem dizer é mentira porque ele disse que ia haver. Bem, faz-me lembrar um pouco, e até para aligeirar também esta discussão, aqueles presidentes dos clubes de futebol que em vésperas de despedirem o treinador vêm sempre dizer que lhe manifestam a máxima confiança. José Sócrates tem vários episódios destes. Começa por dizer que não vai acontecer nada, não é isso que quer, para na manhã seguinte determinar que era exatamente aquilo que queria dizer. E, portanto, eu creio que é certo que vêm mais medidas. Estamos em linha com o PEC 4. Não é só o FMI, Banco Central Europeu, tudo se perfila para que venham mais medidas. E aí compete aos trabalhadores darem a exata resposta. O dia hoje foi marcado com greve no metro, temos nos próximos dias mais greves no setor dos transportes protestando contra os cortes salariais, mas o segredo da luta é sempre a sua unificação. A pressão da luta tem que ter consequência, e a consequência e essa pressão exerce sempre num quadro de uma greve maior. E uma greve maior é a exigência destes PECs, todos que se anunciam num caminho que temos que contrapor, e a luta é uma exigência, e eu creio que a greve geral pode estar muito mais rapidamente na ordem do dia do que José Sócrates ou Passos Coelho possam pensar. Damos então por terminada esta emissão em direto para o esquerda.net sobre o novo Código Contributivo. Queremos agradecer a todos aqueles e aquelas que assistiram a esta transmissão e também àqueles que colocaram as suas questões. E obviamente queremos agradecer a presença de Mariana Ivec em estúdio. Muito Mariana, muito boa noite e obrigada. Boa noite a todos e a todas.